teria feito? Eu morreria! Eu preferia morrer a trair os meus amigos! Deu uma bugada aqui, desculpa. Eu juro solenemente que eu não vou fazer nada de bom. E o senhor Diego Novaes tem o orgulho de apresentar um episódio especialmente feito para os marotos. Thiago Potter, Sirius Black, Remo Lupin e Pedro Pettigrew, ou como vocês devem conhecê-los, os marotos. 4 alunos da Grifinória que estudaram em Hogwarts entre os anos de 1971 e 1978. E podemos dizer assim que os marotos, eles tinham um certo talento para causar problemas. Eu sei que muitos de vocês devem se perguntar como surgiu essa amizade dos marotos, como eles se conheceram. Muitos dizem que essa amizade já começou entre o primeiro e segundo ano deles em Hogwarts. A ideia da criação dos marotos veio do Thiago e do Sirius. O Thiago ele sempre agia como líder, já o Sirius era o seu braço direito. Aí depois a gente tem o Lupin e o Pedro Pettigrew. Eu acho importante falar da personalidade de cada um. Como todos devem saber, o Thiago era o mais popular dos marotos junto do Sirius. Por quê? O Thiago ele gostava de se exibir, sempre andava com um pomo de ouro na mão, com os cabelos desajeitados. Ele era aquele cara típico popular na escola. E eu já acho que o Sirius Black ele tinha características muito idênticas, muito parecidas ao do Thiago. Eu acho que até por esse motivo que os dois acabaram ficando mais amigos, até que o Thiago convidou o Sirius para ser o padrinho do Harry quando o Harry nasceu. Então os dois sempre foram muito mais ligados, o Thiago e o Sirius. Já o Lupin, tirando os problemas de lobisomem que ele teve, que eu já chego lá, eu acredito que ele era o mais maduro de todos os marotos. Lógico que ele aprovava as brincadeiras, eu também já vou chegar lá, as brincadeiras que os marotos faziam. Mas eu acho que o Lupin, por todo o sofrimento interno que ele passava, por toda a angústia de tentar esconder tudo que ele viria a ser, eu acho que ele sempre foi o mais fechadão deles, o mais maduro. Ah, vocês estão brincando? Beleza, eu não tô participando, mas eu tô aqui olhando, sabe? Não vou falar nem que não, nem que sim, mas pra mim o Lupin era mais ou menos assim. Já o Pedro Pettigrew, podemos dizer assim, que ele sempre foi o mais estranho dos marotos. Sabe quando você tem um grupo de 4 pessoas, você tem um deles que fica elogiando os outros 3 o tempo todo e os outros 3 sente que aquele é necessário, que aquela pessoa é necessária justamente só por esse fato de ficar elogiando eles. Mas desde esse começo o Pedro Pettigrew se mostrou, acho que o maroto menos, como podemos dizer assim, alocado aos outros 3, é o mais diferente. Talvez esse seja o motivo que o Pedro tenha feito tudo o que ele fez no futuro, mas calma lá que eu já chego aí. Vamos falar um pouco dos apelidos dos marotos. A gente tem Pontas, Almofadinhas, Aluado e Rabicho. Vocês já se perguntaram por quê, por qual motivo eles têm esses apelidos? Vamos lá. Pontas, que é o Thiago. Por que o Thiago tem o apelido de Pontas? Justamente por causa das pontas do chifre quando ele se transforma em um animago, que é um cervo. Já o Sirius, que tem como apelido Almofadinhas. Por que esse apelido? Porque quando ele se transforma em um animago, ele se transforma em um cachorro e as patas desse cachorro elas são muito fofinhas, muito macias. Por isso que o apelido do Sirius ficou como Almofadinhas. E algo me diz que vocês já devem saber o motivo do apelido do Lupin ser Aluado. Já o Pedro Pettigrew tem como apelido Rabicho, do inglês Wormtail, que seria rabo de minhoca. Quando ele se transforma em um rato, o seu rabo fica parecendo com uma minhoca. Wormtail, aqui no português Rabicho, que seria como uma espécie de rabo, né? Eu acho que esse é o objetivo do apelido, pelo menos em português. Do inglês Wormtail vem rabo de minhoca, e aqui no português Rabicho segue essa mesma linha de pensamento, o Rabicho por causa do rato, do rabo do rato, que ele se transforma em animago. Eu espero que essa questão dos apelidos tenha ficado clara para vocês, mas eles precisavam se transformar em animal, em animago, no caso, por um motivo específico, e eu não sei se todos sabem esse motivo, e é disso que eu vou falar agora. Na época que eles estudavam em Hogwarts, quando eles começaram a se tornar amigos, o Remo Lupin ele tinha um grande medo. Ele tinha um medo dos marotos, do Pedro, do Thiago e do Sirius,
descobrirem o seu segredo obscuro, que na verdade ele era um lobisomem. Foi quando o Tiago, o Lupin e o Pedro descobriram esse segredo do Lupin. Não tinha jeito, foi descoberto que ele era um lobisomem e ao invés de abandoná-lo, eles decidiram ajudar o amigo de uma forma muito especial. Cada um decidiu se tornar um animago, isso mesmo, se transformar em um animal, mesmo de forma irregular. Ou seja, o Ministério da Magia não sabia que eles se transformavam em animagos. Foi aí que o Tiago teve a ideia de se transformar em um grande cervo, o Sirius Black em um grande cachorro preto, já o Pedro Pettigrew em um rato, tudo isso para ajudar o Lupin no processo de transformação dele uma vez por mês em noites de lua cheia. E até esses animais que eles se transformavam têm uma explicação. O Tiago e o Sirius eram grandes, eram animais grandes, um cachorro preto grande e um cervo, que eram suficientemente fortes para segurar o Lupin em caso de qualquer estrago. Já o Pedro Pettigrew se transformava em um rato. Por que um rato? Porque o rato tinha rápido acesso, ele se movimentava muito rápido, era pequeno, para imobilizar o Salgueiro Lutador, para apertar aquele botãozinho ali embaixo da água que fazia o Salgueiro Lutador ser imobilizado. Sim, o Salgueiro Lutador ele é imobilizado por um botão ali localizado embaixo dele e não como a gente vê nos filmes Hermione fazendo, apenas apontando a varinha, dizendo imóbilos e a árvore para na hora. Não, senão a gente perdia a lógica da transformação do Rabicho, que se transformava em um rato justamente para ter fácil acesso e apertar esse botão de uma forma mais rápida. Então a árvore parava na hora e eles conseguiam entrar ali naquela passagem secreta, isso continua igual ao filme, para dar acesso à Casa dos Gritos. Então peraí, você tá me falando que o Lupin ficava lá dentro da Casa dos Gritos, durante o processo de transformação dele em lobisomem, ele gritava muito, todas as pessoas ao redor do vilarejo, das casas, ouviam muitos gritos vindo dessa casa e apelidaram de Casa dos Gritos. Então tá aí outra dúvida e curiosidade sobre essa história dos marotos. A Casa dos Gritos chama Casa dos Gritos justamente por esse motivo, por o Lupin ficar lá dentro gritando muito nesse processo de transformação dele. Então a gente já falou dos apelidos, dos animagos, o motivo deles terem se transformado em animagos para ajudar o Lupin nesse processo de transformação. E agora eu acho que está na hora de falar de uma das partes mais polêmicas da história dos marotos em Hogwarts. Como eles eram alunos da Grifinória, é normal ter uma certa implicância com os alunos da Sonserina, igual o Harry teve com o Draco, normal. Mas tinha um aluno em específico, isso mesmo, um aluno em específico da Sonserina, que podemos dizer assim, os marotos não se davam nada bem com ele. Severo Snape, isso mesmo, o professor de poções e personagem responsável por um dos momentos mais tristes e emocionantes da série Harry Potter. Severo Snape sofreu muito bullying dos marotos na época em que ele estudava em Hogwarts. Podemos dizer assim que o Tiago e o Sirius eram responsáveis por fazer mais bullying ao Snape. E Tiago, por que o Tiago, o Sirius e os outros dois marotos, por que eles brincavam tanto com o Snape? Por que eles chamavam ele de ranhoso? Qual é o motivo desse bullying? Então, essa é a dúvida que todos têm. De acordo com palavras do próprio Lupin para o Harry, eles eram novos, imaturos e assim, podemos dizer